Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É uma alegria a gente estar começando mais uma vez a nossa semana nesse lugar, nessa comunhão, nessa postura de adoração, de gratidão ao Senhor. E nós queremos de antemão trazer um abraço para todos vocês que estão aqui nos visitando, quer frequentemente, quer pela primeira vez. Eu digo que, com sinceridade, o nosso desejo como Igreja Batista de Apodi é que você se sinta acolhido, que você se sinta abraçado, que você se sinta também abençoado no nosso meio, por tudo que já tem acontecido e por tudo que ainda vai acontecer na presença do Senhor. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Queridos, quero convidar vocês para juntos fazermos a leitura de um versículo bíblico que fala sobre a mensagem que está no DNA da nossa igreja. Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre o Evangelho. Para isso nós vamos lá para Romanos capítulo 6 e vamos fazer a leitura de um só versículo, mas um versículo gigantesco no seu conteúdo, no seu significado, na sua relevância para a nossa vida. Nós vamos para Romanos capítulo 6 e vamos fazer a leitura do versículo número 26, Romanos 6, versículo 23. Vocês vão também poder acompanhar a nossa leitura pelo nosso telão. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre dois destinos na eternidade. Dois destinos na eternidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pequeno versículo que a gente acabou de ler é um convite que o apóstolo Paulo nos faz, seriamente, solenemente, para nós pensarmos nessa noite sobre uma realidade que as pessoas no geral costumam ignorar. Aqui eu me refiro à realidade do nosso destino eterno. A realidade do que vai ser da nossa existência quando partirmos desse mundo. O que vai ser da nossa existência quando dissermos adeus a tudo aquilo que nós conhecemos nessa presente vida. O que vai ser da nossa existência, como costumamos dizer, depois da nossa morte. É fato, meus amados, que nós temos uma tendência, desde pequenos, de pensar sobre o nosso futuro. A gente, desde novinhos, a gente colocava a roupa do papai, colocava a roupa da mamãe e pensava sobre o dia em que no futuro a gente ia trabalhar, no futuro a gente ia pilotar uma moto, no futuro a gente ia dirigir um carro, e sempre o futuro foi imaginado, foi fantasiado na nossa mentalidade. É algo que, na verdade, cresceu com a gente. Nós gostamos de pensar sobre o nosso amanhã, nós gostamos de pensar sobre o nosso futuro, nós gostamos de pensar sobre o nosso destino. Mas eu confesso que um dos problemas que eu identifiquei no meu coração, especialmente antes de ser crente, é que muitas vezes a nossa visão do nosso futuro é uma visão limitada. Nós pensamos no nosso futuro, nós pensamos no nosso destino, mas apenas até aquele momento onde a gente morre. Nós não costumamos pensar no nosso destino, o que vai ser de nós depois que a gente morrer, depois que a gente partir desse mundo, quando a nossa vida não for mais nesse lugar, nessa galáxia, nesse universo. Nós não pensamos nisso. Nós nos limitamos a pensar no nosso futuro apenas no futuro que temos nesse mundo, no futuro que nós temos nessa terra. Então a gente olha para o futuro e imagina tudo, o estudo dos nossos filhos, onde eles vão cursar a faculdade. Nós pensamos nos próximos passos da nossa carreira profissional, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que a gente vai fazer, quais são os concursos que a gente vai tentar fazer. Nós pensamos na nossa saúde a longo prazo, com as atividades físicas, com a academia, com a nossa dieta rigorosa. Nós pensamos em nossa aposentadoria, no INSS. Nós pensamos o dia que a gente vai casar. Nós pensamos o dia em que nós vamos ingressar numa faculdade, nos netos, na casa, nas coisas que queremos conquistar. Nós sempre estamos imaginando o nosso futuro, mas apenas para essa terra, apenas para esse mundo. É por isso que, de um certo modo, o convite que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é um convite desafiador, porque ele está, sim, nos convidando a pensar sobre o amanhã, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro, mas ele não limita o nosso destino apenas a esse mundo. Ele fala sobre o nosso destino eterno. Ele fala sobre o que vai ser da nossa eternidade quando dissermos adeus para esse mundo. E é com isso em mente que o apóstolo Paulo,
de maneira muito simples e direta, ele vai descrever aqui que só existem dois destinos que aguarda cada pessoa que está nesse lugar, ou cada pessoa que vai assistir essa mensagem no YouTube, onde quer que esteja. Só existem dois destinos para cada ser humano vivo que já viveu ou que ainda vai viver nesse mundo: o destino da vida eterna e o destino da morte eterna. Dois destinos para a eternidade de cada ser humano. O primeiro destino que o apóstolo Paulo vai descrever para nós, aqui no início do versículo 23, é o pior deles, é o destino da morte. Ele vai descrever que esse destino da morte eterna é o destino que vai definir a trajetória, o resultado da vida de todos aqueles que viveram no pecado. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Você sabe que quando Paulo usa a palavra pecado aqui, ele está se referindo a todo o movimento que fazemos em nossa alma ou em nosso corpo, aqui dentro ou aqui fora, que é contrário à vontade de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de pecado. É qualquer movimentação da nossa alma e do nosso corpo que esteja na desaprovação de Deus. O pecado pode acontecer através de palavras, o pecado pode acontecer através de olhares, o pecado pode acontecer através de pensamentos, o pecado pode acontecer através de coisas que nós fazemos, o pecado pode acontecer através de coisas que nós deixamos de fazer, omissões. Isso é o que a Bíblia chama de pecado. Foi esse pecado que entrou no mundo desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, por causa da postura de pecado que eles assumiram diante de Deus, eles quebraram, eles romperam o nosso relacionamento com Deus. Eles nos distanciaram da presença desse Deus que é santo, criador e todo-poderoso. E agora nós, filhos e filhas de Adão e Eva, foi isso que a gente herdou o pecado deles. A gente herdou, por um lado, a culpa do pecado. Todos nós nascemos com essa sentença sobre as nossas cabeças. Nós nascemos, afastados de Deus. Nós nascemos fora do Jardim do Éden. Pode olhar na sua identidade lá. Não tem naturalidade, Jardim do Éden. Por que não tem isso? Todo ser humano não deveria nascer lá, a gente não deveria estar lá ainda, porque nós fomos afastados de Deus. A gente nasceu num lugar diferente, a gente nasceu afastado da presença do nosso Criador, porque nós herdamos a culpa do pecado. Somos culpados diante de um Deus santo. Mas não só a culpa do pecado. Por causa da entrada do pecado nesse mundo, outra coisa que nós herdamos também foi o vício no pecado. A gente geralmente fala nisso, né? Questão do vício, de uma coisa que você simplesmente não consegue deixar de fazer. Sabia que o pecado é um vício? Sabia que todos nós nascemos com esse vício? Lembram do que o salmista Davi disse lá no Salmo 51? Em pecado me concebeu a minha mãe. É a ideia de que a natureza, a tendência de pecar, a propensão para errar já nasce na nossa alma desde a nossa mais tenra idade. A gente já nasce com essa função, a gente já nasce com esse sistema instalado no nosso coração, um sistema de viver uma vida contrária a Deus. Por isso que ninguém ensinou eu ou você a pecar. Os nossos pais não tiveram de parar a gente num canto de parede e dizer, agora eu vou ensinar você a mentir, eu vou ensinar você a ser egoísta, eu vou ensinar você a brigar. A gente não teve de aprender isso. A gente não teve de ter uma matéria na escola, ensinando, no fundamental, no ensino médio, uma cadeira na faculdade, onde for, nos ensinando a como pecar, como desobedecer a Deus. Não, a gente já nasceu com essa natureza. A gente já nasceu com essa função bem impregnada no nosso coração. E é justamente nesse ponto onde nós entramos em apuros. Por quê? Porque o pecado tem consequências. É o cerne do que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo. O salário do pecado é a morte. Quando ele usa a palavra salário aqui, ele está indicando justamente essa consequência do pecado, essa compensação do pecado, a recompensa do pecado, a remuneração do pecado, o que o pecado paga a você, depois que você vive uma vida para satisfazer os seus desejos. O pecado tem uma consequência e um salário. O grande problema é que as pessoas não costumam enxergar essa realidade. A gente costuma ignorar isso. Mesmo a gente nascendo com a função de pecar, a gente não se importa com os pecados que nós cometemos. A gente não liga para isso. É algo natural do coração sem Deus, sabe? E existe uma explicação para essa cegueira. Por que as pessoas não enxergam os próprios pecados? Existe um texto bíblico, vou pedir até para Carlinhos projetar para a gente esse texto. Lá no Salmo 36, do versículo 1 ao 2, o salmista explica por que o ser humano tem essa tendência de não se importar com os próprios pecados, com as consequências do pecado. Salmo 36, versículo 1 e 2,
diz o seguinte: há no coração do ímpio, ou seja, da pessoa sem Deus, a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por quê? Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Você percebe a maneira clara como o salmista descreve o pecado? Ele não está apenas aqui dentro, calado, na dele, ele tem uma voz. O pecado que reside no coração humano tem uma voz, chamada de voz de transgressão. E o que é que essa voz está comunicando no mais íntimo do coração de uma pessoa sem Deus? A sua iniquidade, o seu pecado, não é um problema. Não vai ser descoberto. Ou, nas palavras dele, não vai ser detestado. É como se o pecado fizesse as pessoas acreditarem que elas não vão ter problemas com o estilo de vida que elas estão vivendo. Não tem problema nenhum, todo mundo faz isso. Todo mundo vive desse jeito, todo mundo comete esses erros, errar é humano e por aí vai. Esse pecado que você comete aqui, ele nunca vai ser descoberto, Deus nunca vai cobrar de você e Deus nunca vai detestar isso. Deus nunca vai odiar o pecado, ou seja, é uma completa inversão da verdade de Deus. O que é que Deus diz? Eu odeio o pecado. O que é que o pecado aqui dentro diz? Não tem problema. A gente pode viver do jeito que a gente quiser, que isso nunca vai dar nenhum engancho para a nossa vida. É a voz da transgressão dizendo que o pecado não é apenas uma coisa certa, mas é como um tipo de conquista. É como um tipo de coisa que todo mundo precisa fazer e ter. E é por causa disso que as pessoas ignoram as consequências dos próprios pecados, ignoram que o pecado tem um salário, tem uma consequência. Mas, amados, mesmo que as pessoas não vejam as consequências do pecado, mesmo que os seres humanos fechem os seus olhos para isso, no nascimento, na infância, na juventude, na vida adulta, na fase idosa da vida, e morram dessa forma, mesmo assim o pecado continua tendo as suas consequências, consequências imutáveis. Se amanhã de manhã todos os seres humanos tomassem a decisão de fechar os olhos para não enxergar a luz do sol, eles não enxergariam a luz do sol, mas o sol continuaria brilhando, do mesmo jeito de hoje, de ontem, e até onde esse mundo existir. De forma semelhante, se todas as pessoas dessa terra decidissem negligenciar as consequências do pecado, o pecado continuaria sendo o problema mais grave do universo. O pecado continuaria tendo as suas consequências astronômicas. Por quê? Porque o sol da santidade de Deus vai continuar brilhando. Deus nunca vai deixar de ser santo. Deus nunca vai deixar de ser justo. Desde quando o mundo é mundo, o pecado nunca ficou impune. Deus nunca vai fazer vista grossa aos nossos pecados. Deus nunca vai conhecer um jeitinho brasileiro de resolver os pecados, varrendo a poeira para debaixo do tapete, de qualquer jeito. É por isso que Adão e Eva sentiram isso na pele, né? Quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem expulsos do jardim do Éden e lançarem bilhões de seres humanos numa terra de dor, sofrimento e angústia que a gente vive? Quantos pecados? Um pecado. Só um pecado foi suficiente para eles serem expulsos do jardim e expulsos da presença de Deus. Porque Deus continua sendo um Deus santo, Deus continua sendo um Deus justo, um Deus que nunca vai deixar o pecado impune. Foi isso que Adão e Eva sentiram na pele. Isso aconteceu com justiça. A ideia de que o salário do pecado é a morte mostra justamente essa justiça. A gente não só recebe a morte, a gente merece isso. É algo que Deus faz com justiça em relação à humanidade que o abandonou. É algo que nós fizemos por merecer. Então Deus disse no Éden, né? Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Foi o que aconteceu. A morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. É por isso que Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. A morte entra no mundo com toda a sua força de destruição por causa do pecado. A pergunta que a gente poderia fazer para Paulo aqui nesse texto é que tipo de morte, Paulo, você está falando? Porque a gente fala de morte em muitos sentidos, mas o que você tem a dizer sobre essa ideia da morte? Eu penso, irmãos, que quando Paulo fala sobre a morte entrar nesse mundo como resultado do pecado, Paulo está falando sobre tudo aquilo que a morte é. Primeiro, por exemplo, Paulo está falando sobre a morte física. A morte física, ela entrou no mundo como um resultado direto do pecado. Então, se hoje nós somos obrigados a dizer adeus a amigos e familiares amados, se hoje nós escutamos semana após semana um carro passando em nossa rua ou no nosso bairro, anunciando o velório de alguém,
Por que nós vivemos nessa realidade? Onde a nossa vida acaba? Porque o pecado entrou no mundo. Porque é como as coisas são depois de o pecado ter entrado no mundo. No início não era assim. No início a gente tinha uma vida para viver pela eternidade, uma vida sem fim, um corpo perfeito, num mundo perfeito, com um Deus perfeito. Mas depois que o pecado entrou no mundo, os nossos dias eles foram abreviados. A nossa vida e as batidas do nosso coração foram limitadas. E agora, tudo aquilo que nos conduz à morte, doenças, dores, fragilidades, acidentes, fatalidades, ou o que quer que for, são consequências do pecado, uma prova de que nós somos pecadores, de que nós estamos afastados do autor da vida. Mas não só isso. Outro tipo de morte que eu penso que Paulo está falando aqui, não é apenas a morte do corpo, como a gente costumeiramente vê, mas é a morte da alma, é a morte do coração. Vocês devem lembrar comigo que quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, biologicamente falando, eles permaneceram vivos. É tanto que vocês lembram, né? Eles conversaram com Deus, eles argumentaram com Deus, eles continuaram falando, respirando, o coração batendo, ouvindo, se movimentando. Fisicamente eles estavam vivos, mas espiritualmente eles morreram. Eles morreram. Sabe? Aquela pessoa que estava ali argumentando com Deus não era mais aquela pessoa que Deus havia tirado do pó da terra. Eles morreram na alma. Mesmo vivendo no corpo, morreram para Deus. E é algo que acontece em nossos dias, né? Por que as pessoas não querem, por exemplo, andar com Deus, falar com Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus, conhecer a Deus, não querem conviver com Deus no dia a dia? Porque a alma das pessoas, por causa do pecado, está morta. Sabe, é um tipo de morte espiritual que faz com que a pessoa esteja completamente desinteressada na pessoa de Deus. É a prova de que o ser humano está ali morto nos seus pecados. Ele não pode se levantar e ir em direção a Deus, ele não pode falar com Deus de forma verdadeira, ele não pode buscar a Deus, por quê? Porque é como um defunto espiritual. Ele não consegue se levantar e fazer isso com as próprias pernas. A morte espiritual, no dia que você comer desse fruto, certamente morrerá. Certamente morrerá. Mas não é a pior parte, irmãos, porque existe uma terceira morte que entrou no mundo com o pecado. É a morte eterna. É a morte eterna. Quando Paulo fala sobre o pecado ter trazido a morte para o nosso mundo, para a vida das pessoas, ele está falando também sobre aquele tipo de morte que faz a pessoa morrer eternamente no inferno sem nunca deixar de existir. É o que a Bíblia chama de inferno. Por causa do pecado, a humanidade foi condenada a estar distante de Deus, não só nessa vida, mas também na eternidade. É o que a gente chama de inferno. O inferno nada mais é do que o lugar onde toda a ira, todo o ódio de Deus vai ser aplicado por toda a eternidade sobre todas aquelas pessoas que não se arrependeram e não creram no Evangelho. É isso que a Bíblia chama de inferno. É um lugar de sofrimento eterno reservado não só para o diabo e seus anjos, mas também para todas aquelas pessoas que não se arrependerem e não crerem no Evangelho. É um lugar onde o sofrimento nunca acaba. É por isso que a Bíblia chama de morte eterna, porque é uma morte eterna, sabe? É morrer, morrer e nunca deixar de existir. É um lugar onde o sofrimento nunca acaba, onde o tempo nunca passa, é um lugar onde não existe escapatória. Não existe forma de fugir. Toda essa linguagem grave de Paulo mostra tão somente uma única verdade: nós não podemos lidar com o pecado de forma inconsequente. Nós não podemos olhar para uma vida de pecados e dizer, estou nem aí, tanto faz, todo mundo faz isso. O pecado tem consequências, sabe? Hoje, como eu falei para vocês, as pessoas vivem totalmente alheias, elas acham que o pecado não vai prejudicar. Por isso que você vai encontrar pessoas não só que pecam, mas gente que ganha dinheiro com o pecado, gente que brinca com o pecado, gente que faz filme com o pecado, gente que não sabe ter uma única conversa sem pecar com a língua, gente que se diverte com o pecado e tantos outros absurdos. É o tipo de pessoa que, sabe, não enxerga consequências na vida de pecados que está vivendo. A gente costuma dizer que isso é cutucar a onça com uma vara curta. Talvez, para ser mais preciso, é cutucar a onça com um palito de dentes. Porque são pessoas que estão todos os dias das suas vidas desafiando a justiça do Criador do Universo, sem medir as consequências do que estão fazendo. Pessoas que estão vivendo um estilo de vida completamente desregrado, sem se importarem
com a opinião do Criador. Com a opinião do Criador. E muitas vezes, quando essas pessoas se derem conta das consequências do pecado, vai ser tarde demais. Lembra da parábola de Lucas 16? O rico egoísta. Ele foi se preocupar com a situação quando já era tarde demais, quando já estava no inferno, quando não tinha mais nenhuma gota de água à sua disposição. E é por isso, amados, por causa desses alertas aqui, que nós devemos perceber que o resultado do pecado nunca é positivo. O resultado do pecado é o que merece a nossa atenção, a nossa máxima atenção no nosso coração, já, agora, hoje, para ontem. Porque nós não podemos subestimar as consequências do pecado. Você sabe que na vida, a gente sempre faz questão de tomar cuidado com os prejuízos. Acho que você é como eu, a gente não gosta de consequências. A gente não gosta de prejuízos. Nós sempre somos o máximo de prudentes possível para a gente não perder nada, para a gente não ter prejuízo em nada. Então, se, por exemplo, a gente vai fazer um negócio, a gente toma o máximo de cuidado possível para a gente não sair no prejuízo. Eu não vou comprar uma coisa que é mais cara do que eu deveria pagar. Então, eu vou numa loja, eu vou em outra, eu vou no Queiroz, vou no Atacarejo, vou no Nonato, vou ali, vou acolá, vou pesquisar os preços, vou em outra loja, vou pesquisar nesse site. Eu não quero sair no prejuízo. Eu não quero vender uma coisa mais barata do que é. A gente não quer sair no prejuízo na vida financeira. Se é, por exemplo, em relação aos nossos bens materiais, do mesmo jeito, a gente não quer sair no prejuízo. A gente dirige direitinho o nosso carro para não bater numa quina de calçada, para a gente não ter o prejuízo. A gente pilota a nossa moto com cuidado para a gente não colocar em cima de um caco de vidro e furar o pneu da moto. Sabe, a gente não quer ter prejuízo. Se a gente fica doente, a gente não quer prejudicar a nossa saúde. A gente procura um médico, a gente procura remédio, a gente procura tratamento, a gente procura uma dieta melhor, a gente procura o que for necessário para a gente não ter nenhum prejuízo. Então, seja em relação ao nosso dinheiro, nossos bens ou nosso corpo, a gente não quer ter nenhum prejuízo. Mas parece que a nossa vida espiritual é a única esfera da nossa vida onde a gente não se preocupa com os prejuízos, onde a gente não se importa com o que vai acontecer com a nossa alma. Sabe, as pessoas estão simplesmente vivendo de qualquer jeito sem se importar com o prejuízo. Por ironia no destino, os prejuízos mais graves que um ser humano pode ter na vida não é na sua vida financeira, nos seus bens materiais ou no seu corpo, é na sua alma, é na sua eternidade. E por ironia do destino, apesar de ser o problema mais grave, é o problema mais negligenciado. É o problema que as pessoas mais subestimam. Porque as pessoas estão pensando apenas no aqui, apenas no agora. É por isso que o apóstolo Paulo está nos alertando aqui, seriamente, sobre a importância de enxergarmos as consequências do pecado. O pecado tem um salário, e esse salário é a morte. É por isso que nós devemos fugir. Fugir do pecado e de tudo aquilo que ele causa de destruição na nossa vida. Mas seguindo o texto, meus irmãos, para a gente respirar um pouco agora, né? Nós vemos o apóstolo Paulo aqui descrevendo o outro lado da moeda. Tem o destino da morte eterna, mas tem também o destino da vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna que Paulo está falando aqui é o extremo oposto do inferno. Se por um lado o inferno é o lugar de sofrimento eterno debaixo do ódio, da ira de Deus contra os pecados e pecadores, por outro lado, a vida eterna é o lugar do amor de Deus, do sorriso de Deus, da bondade de Deus para todas as pessoas que Deus ama, que Deus vai cuidar pela eternidade. Para todos os filhos e filhas de Deus nesse mundo. É um lugar absolutamente perfeito. Um lugar onde a felicidade nunca acaba. Um lugar onde nós ficamos debaixo do amor e do sorriso de Deus por toda a eternidade. É a vida que todo filho e filha de Deus vai ter nesse ambiente que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Um lugar onde não existe maldade, nem choro, nem pranto, nem dor, nem pecados, nem falhas, nem violência, nem insegurança, nem problemas de saúde, nem nada. Um lugar absolutamente perfeito. Mas, irmãos, eu tenho de dizer para vocês que a beleza da vida eterna não é só sobre o lugar onde ela acontece, mas é também sobre a pessoa com quem ela acontece. A melhor parte da vida eterna não é estarmos numa cidade perfeita. A melhor parte da vida eterna é estarmos com um Deus perfeito. É estarmos com o próprio Deus ali, diante de nós, para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo. Por isso que Jesus disse, por exemplo, em João capítulo 17, e versículo 3, a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti. Eu não sei descrever isso na nossa linguagem, ou se é apropriado, mas me permitam usar essa expressão. É como você acordar todas as manhãs
tendo uma revelação tão gigantesca da majestade de Deus, e se não fosse o corpo glorificado que você tem lá, você iria explodir de alegria e de felicidade. Isso é vida eterna. É eternamente, infinitamente estarmos conhecendo toda a majestade e beleza de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Sabe? É algo que não dá para a gente descrever em palavras. Muitas pessoas imaginam que seria uma coisa muito boa ter uma casa na beira da serra, com aquele mirante lindo, e acordar todas as manhãs vendo o sol escalando as montanhas e flutuando até o céu. Ou quem sabe ter uma casa na beira da praia e todo entardecer fica lá no alpendre observando aquela bola de fogo enorme mergulhando no oceano. E é algo realmente que, sabe, tira o nosso fôlego, é uma paisagem em tanto. Mas sabe o que é muito mais lindo do que isso? É você acordar todas as manhãs vendo toda a grandeza de Deus diante de você. É você estar todo final de tarde andando, caminhando e conversando com Deus em carne e osso, com Jesus Cristo ao seu lado. Isso é incomparável. É você estar todos os dias da sua vida vendo toda a grandeza da majestade de Deus. É exatamente isso que a Bíblia chama de vida eterna. Vida eterna. É uma eternidade debaixo da graça, do amor e da beleza de Deus. Um relacionamento feliz e ininterrupto que a gente vai ter pela eternidade. E o que é isso? Paulo diz, é um dom. É um dom. Os melhores destinos desse mundo talvez sejam inalcançáveis para você. Talvez você não tenha dinheiro para ir para o Japão, ver aquelas paisagens, ir para Gramado, ir para os Estados Unidos. Talvez você não tenha dinheiro para isso, eu não tenho também. Mas você sabia que o melhor destino turístico que um ser humano pode ter na trajetória dele é de graça, é um dom, é um presente? É o dom da vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. A palavra dom significa um presente. É algo que alguém dá para você de livre e espontânea vontade. Diferente do pecado, a vida eterna não vem como um salário, vem como um presente. Um presente. É algo que Deus decidiu fazer por nós. É algo que Deus decidiu fazer pelas pessoas. Ele não tinha a obrigação de fazer isso. Ele não tinha a obrigação de salvar ninguém, mas por livre e espontânea vontade, ele decidiu fazer isso. Como a gente costuma dizer, olha, quando a humanidade pecou no início de tudo, se Deus quisesse ter mandado todo mundo assim para o inferno, olha, é o seguinte, vai continuar nascendo gente, mas não vai ter oportunidade de salvação, nem cruz, nem evangelho, nem esperança, nem eu não vou enviar meu filho para vocês matarem ele. Olha, ele continuaria perfeito, santo e justo, mas ele não fez isso. Ele decidiu mostrar toda a riqueza da sua graça, mesmo não tendo obrigação, ele decidiu nos salvar, providenciar uma oportunidade de salvação. E fez isso por quanto? Por quanto? Porque você sabe, tudo que é bom a gente pergunta logo, é quanto, né? A gente está olhando aquela peça de roupa, uma roupa bonita, um tecido bonito, ou alguém apresentando um carro, esse carro tem isso, tem aquilo, ó, esse produto aqui é assim, é assado, a gente pergunta logo, é quanto, né? Porque tudo que é bom a gente sabe, vem logo aquela pergunta, é quanto isso? Paulo disse, de graça. É o dom gratuito de Deus, toda essa realidade grandiosa é gratuitamente um presente de Deus, um dom da graça de Deus. Um favor imerecido, não é por causa de nós, não é por causa das nossas qualidades, ou porque a gente tem condições de conquistar, mas é apesar de nós. É a graça de Deus. É uma coisa muito boa que Deus faz por pessoas muito ruins. É uma ajuda que Deus oferece para aquelas pessoas que traíram Ele, que se rebelaram contra Ele, que são inimigos dEle. É um dom da graça de Deus. Não é um prêmio, não é um troféu, mas é um presente. É assim que Paulo descreve como é que um pecador ele recebe a vida eterna. Eu não sei se vocês notaram isso no jogo de palavras que Paulo está fazendo aí, mas é algo lindo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, se você trabalhar para o pecado, se você viver uma vida de pecados, o único salário que você vai receber na sua vida é a morte. É o único salário. O pecado vai pagar você, ele vai recompensar agora, é a morte. Mas olha, se você não trabalhar, de graça, se você tão somente confiar em Cristo Jesus, você recebe de graça a vida eterna. A gente chama isso, numa linguagem mais comercial, de receber mais por menos. Ou para outros, é o melhor custo-benefício da vida de uma pessoa, é receber a salvação no 0800, da mão de Deus, como um presente da graça de Deus para as nossas vidas. É algo que de fato, amados, a gente não pode nem mesmo se arriscar a comprar. Não adianta ser religioso, fazer boas obras,
ter uma família bem estruturada, ter as suas contas em dia, você até ler sua Bíblia, participar de uma certa vida religiosa, não adianta de nada, porque a gente não consegue comprar as nossas próprias almas, a gente não consegue comprar a nossa própria salvação. Existem pessoas que fazem tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, mas elas não vão chegar no céu sozinhas, não podem, não podem. Porque todas as boas coisas que nós fazemos nesse mundo sempre vão ser insuficientes para sermos aceitos diante de Deus. É tanto que, biblicamente falando, em Isaías capítulo 64, versículo 6, está escrito que as melhores ações que nós tomamos na nossa vida são trapos imundos diante de Deus. Elas sempre estão sujas pelo nosso pecado. Sabe uma ferida muito grave quando você coloca uma atadura em cima e logo começa a aparecer secreções, pus, essas coisas? Quando nós tentamos cobrir a ferida do pecado com as ataduras das nossas boas obras, da nossa ética, da nossa moralidade, da respeitabilidade que temos na sociedade, não vai adiantar de nada. Porque todas as nossas boas ações estão manchadas com o orgulho, com o egoísmo, com a presunção e com a característica de uma vida sem Deus. É por isso que é impossível comprar a salvação com boas obras. Por quê? Porque está escrito, as nossas melhores obras são sujas diante de Deus. E também porque nossas melhores obras não apagam nossos pecados. Sabe, se um assassino tira a vida de uma pessoa numa esquina, e na outra esquina ele ajuda uma senhora a atravessar a rua, quando ele chegar diante do juiz, ele não vai poder alegar que a boa ação que ele fez apagou o seu pecado. Boas ações não apagam pecados. Boas obras não consertam nossa situação diante de Deus, o juiz de toda a terra, não dá. É por isso que as nossas boas obras sempre serão insuficientes. Quando cada ser humano estiver diante de Deus, eles vão notar de uma maneira clara que o peso na balança do pecado é infinitamente maior do que o peso das nossas virtudes, do que o peso daquilo que a gente achou que fez de bom nessa terra. É por isso que, resumindo, não dá para você confiar em si mesmo. Não dá para eu confiar em mim mesmo. Não dá para a gente confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar em outra pessoa. Em outra pessoa. E é sobre essa pessoa que Paulo termina falando nesse versículo. Ele fala sobre o caminho para a vida eterna. Onde é que está essa vida eterna, Paulo, a vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está nele. Está em Cristo, irmãos. A vida eterna, como Paulo vai dizer aqui, não está meramente em participar de uma religião A ou B ou C. Não é simplesmente adotar uma certa religião, mesmo que seja a religião evangélica. Saibam disso, tem muito evangélico que não tem nada de salvação, nada. Porque estão participando meramente de uma religião e não de Cristo. É por isso que Paulo usa uma linguagem pessoal. A nossa vida eterna não está em um sistema meramente religioso, está em uma pessoa. Um relacionamento com alguém, e essa pessoa é Jesus Cristo. É Jesus. A vida eterna acontece quando recebemos Jesus em nossa vida. A única pessoa que foi de fato capaz de comprar nossa salvação. A única pessoa que de fato é confiável para vivermos com Ele em segurança. Mas é claro que para a gente confiar em Jesus, a gente precisa fazer isso do jeito certo, né? Porque fé em Jesus, irmãos, não significa nada. Fé em Jesus, meramente acreditando que Jesus existiu lá atrás, não significa absolutamente nada. Se você pegar uma folha de papel e um lápis, e você sair em toda a cidade de Apodi, Rio Grande do Norte e Brasil, perguntando quantas pessoas acreditam que Jesus existiu, você vai ver que a maioria esmagadora, majoritária das pessoas acredita nisso. Jesus existiu, é um homem bom e ele consegue levar as pessoas para o céu. As pessoas vão dizer isso. Mas isso por si só não salva ninguém. Porque os demônios conseguem dizer isso, e conseguem dizer com muito mais respeito do que as pessoas dizem lá fora. A mera fé em Jesus é algo que até os demônios têm e nem por isso são salvos. Então, acreditar em Jesus é mais do que você acreditar que Ele existiu. Nas palavras de Paulo aqui no texto, acreditar em Jesus é saber que Ele é o Cristo. Viu a palavrinha no texto, Cristo Jesus? É saber que Ele é o seu Cristo. Quando Paulo utiliza essa palavra Cristo aqui, ele está mostrando todo o papel que Jesus desempenhou como o escolhido de Deus, como o ungido de Deus, como aquele em quem todas as profecias do Antigo Testamento encontram o seu pleno cumprimento, aquele em quem todo aquele plano eterno de Deus para a salvação dos pecadores encontra a sua encarnação e concretização. É o Cristo, o escolhido, o ungido de Deus. Como Cristo, por exemplo, Jesus veio viver uma vida perfeita. Nunca errou, nunca falhou.
nunca se afastou, nem mesmo por 1 centímetro, da trajetória da vontade de Deus para a sua vida. Se por um lado a gente nunca conseguiu acertar de vez na nossa vida, por outro lado Jesus nunca conseguiu errar, nem mesmo ser arranhado pelo pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele veio viver uma vida perfeita como Cristo. Como Cristo também ele veio, apesar de não ter pecado, viveu uma morte e morreu uma morte sacrificial na cruz. Como Cristo, Jesus vai até a cruz e ele engole sozinho toda a ira de Deus que nós iríamos engolir na eternidade no inferno. Ele engole esse cálice sozinho no Getsêmani. Ele recebe toda a punição e o castigo de Deus sozinho naquela cruz. Não por causa dos erros que cometeu, mas por causa dos pecados que nós cometemos. Ele morre em nosso lugar como Cristo. Mas depois de morrer, ele também ressuscita. Ele faz o que nenhum ser humano hoje, ou futuramente, ou no passado, vai conseguir fazer por si mesmo. Ele vence a morte. Ele prova para os principados e potestades, para cada ser humano, que ele é de fato o Filho de Deus, que ele de fato é o autor da vida. E depois de ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus também sobe até a destra de Deus. Ele subiu até a direita do trono do Altíssimo, para ser o nosso advogado, para ser o governante do universo, para ser também o intercessor de cada um que se aproxima dele com fé, com arrependimento sincero no seu coração. É isso que Paulo quer dizer com a palavra Cristo. Ele é o escolhido de Deus que cumpre todos os requisitos para ser o nosso Salvador. Então vocês notam a diferença de uma pessoa que diz: Jesus veio, eu acredito nele, está lá no céu, né? Acredito. E de alguém que diz: ele é o meu Cristo. Se eu vou colocar uma unha no novo céu e na nova terra, é porque ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele intercede por mim, ele é meu Salvador. É esse tipo de fé que realmente salva, não é meramente uma crendice, mas é uma entrega completa do coração a tudo aquilo que Jesus é e faz por nós. Ele é o nosso Cristo. Nosso Cristo. Mas também o nosso Senhor. São as últimas palavras de Paulo. A fé que salva é uma fé que recebe Jesus como Cristo, mas uma fé que recebe Jesus como dono, como nosso Senhor. Eu digo isso porque há muitas pessoas que até querem receber Jesus como Salvador, mas elas não querem receber Jesus como Senhor. Elas querem os presentes de Jesus, mas elas não querem a autoridade de Jesus. Elas querem, ser salvas, mas elas não querem ser transformadas. Elas não querem alguém dominando, mandando na vida delas. Olha, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Agora, mandar na minha vida, dizer como eu falo, como eu negocio, dizer como eu trato a minha família, como eu lido com o meu corpo, não, isso aí é meu. Eu quero só alguém que garanta aí a passagem para o céu. Eu quero que alguém me dê o ingresso, só isso. Eu não quero uma pessoa para comandar a minha vida. É por isso que Paulo acrescenta isso. Olha, a verdadeira fé que salva é essa fé que dobra os joelhos, é essa fé que se submete a Jesus. É essa fé que traz transformação. É essa fé que faz com que Cristo seja o dono do todo da nossa história, a obedecer Jesus em todos os passos que damos na vida. Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Então, meus amados, essa é uma salvação que precisa ser aproveitada por nós. Hebreus capítulo 2, versículo 3, existe uma das perguntas mais sérias da Bíblia. Depois que o autor de Hebreus estava descrevendo toda a grandeza da salvação, como a gente estudou aqui nessa noite, o autor de Hebreus faz essa pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quais são as opções que restam para um réu de seres humanos que olha para toda a grandeza da salvação e diz: eu não quero isso, eu não se importo com isso? Como escaparemos nós? É uma pergunta retórica, não precisa de resposta. Não tem como escapar do juízo de Deus se nós olhamos para tudo que Ele fez por nós e não fazemos nada. Se nós olhamos para tudo que o Criador fez e como criaturas não fazemos nada. Se o caminho de Jesus é rejeitado, o único caminho que sobra é a morte eterna, é o inferno, é uma eternidade de condenação. É por isso que cada um de nós nessa noite, primeiro, deve ter a convicção séria no coração de que estamos nesse caminho. Eu estou no caminho da vida eterna. O meu destino é esse, é o destino da vida eterna, é essa a convicção. E segundo, ter a convicção de que nós nunca vamos sair desse caminho. Nunca vamos permitir que nenhuma tentação, dificuldade da vida ou vento de doutrina nos arraste para longe da simplicidade do Evangelho.
Porque essa convicção do destino da vida eterna é algo que devemos agarrar com todo o nosso coração. Não importa o quanto o mundo faça barulho lá fora. É nisso que vamos viver, morrer e ressuscitar, renascer no futuro. É nessa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Resumindo então, meus irmãos, esse é o grande argumento de Paulo, né? A gente precisa pensar no resultado da nossa vida. Precisa pensar no resultado da nossa vida. Precisamos saber qual vai ser o nosso destino na eternidade. Porque, por um lado, Paulo mostrou que se nós vivemos uma vida de pecados, o único destino que resta é de morte eterna. Morremos em nossa alma, morremos em nosso corpo, morremos na eternidade. Mas, por outro lado, Paulo mostrou que se nós temos a nossa fé sincera em Jesus, como o nosso Cristo, como o nosso Senhor, em arrependimento sincero dos nossos pecados, nós recebemos o dom e o privilégio da vida eterna. Viver com Deus não só nessa vida, mas viver com Deus na eternidade. E é com essas verdades em mente que nós podemos firmar cada vez mais os nossos corações na certeza de que estar com Jesus é o melhor caminho. E nunca permitir que nada, amados, nada nos desvie nessa fé. Nada nos desvie desse maravilhoso caminho que nós temos, porque o nosso maravilhoso Salvador o abriu para todos nós. Se há alguém que deseja ingressar nesse caminho, que deseja incorporar no coração, abraçar no coração tudo aquilo que a gente viu nesse versículo, você pode fazer isso. Existe um movimento que a gente faz de você levantar a sua mão e vir aqui à frente e receber uma oração, isso é importante, e confessar publicamente sua fé. Mas o movimento mais sério que você faz no seu coração é você se arrepender dos seus pecados, é você confiar em Jesus Cristo. Sabe, é você de fato, de corpo e alma, não só vir aqui na frente, você faz isso, mas além de vir aqui na frente, você vai até Ele, com todo o seu coração, se arrependendo dos seus pecados, confessando Ele como seu Cristo, como seu Senhor. Agora, Jesus, o Senhor vai ser o dono da minha vida. E você é desafiado a fazer isso agora. Levantar a sua mão, vir aqui na frente, receber Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e, de fato, trilhar no caminho da vida eterna. Trilhar no caminho da vida eterna. Se não, eu desafio você a pensar sobre isso. Pense sobre o seu destino eterno e quem sabe o Senhor opere a salvação no seu coração quando você estiver no seu dia a dia. Quem sabe você esteja aí arrumando as coisas para o carnaval, quem sabe você esteja fazendo compras e de repente você se toca, olha, não dá, isso não é mais para mim, isso não faz mais sentido, não estou mais tendo gosto por isso, que é isso? É o que os crentes dizem que é salvação, é o que os crentes dizem que é salvação. Quando você não tem mais gosto nas coisas desse mundo, é aí onde a salvação está acontecendo no seu coração. E nós teremos a maior alegria, seja depois desse culto, através de uma mensagem, de um WhatsApp, de uma ligação, a maior alegria de trazer cada vez mais o seu coração para perto desse Evangelho. Mas eu desafio você a fazer isso. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, abrace Ele e trilhe conosco o caminho da vida eterna, o caminho em direção ao verdadeiro Deus.